Olá! Hoje a gente vai mergulhar num legado simplesmente revolucionário, o das psicólogas negras e a criação de espaços sagrados. São espaços de cura, de resistência. Vamos entender como o trabalho e o ativismo dessas mulheres vêm transformando a psicologia, sabe? Mostrando caminhos não só para sobreviver, mas para florescer de verdade. Para a gente entender essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar da dupla invisibilidade. Depois, a gente mergulha num legado de resistência, entende as teorias por trás da cura e faz uma distinção bem importante entre espaços seguros e espaços sagrados. Aí, vamos conhecer o modelo prático, o círculo sagrado de cura, e fechar com o chamado atenção muito necessário. Então, vamos direto ao ponto, né? A tal da dupla invisibilidade. O que é isso? Bom, eu desafio de estar na intersecção entre ser mulher e ser negra. Uma posição que, historicamente, tanto na sociedade quanto na própria psicologia, foi, e muitas vezes ainda é, completamente ignorada. E essa invisibilidade toda levanta uma pergunta que é, na verdade, o coração de toda essa discussão. Onde as mulheres negras vão para se curar? Essa questão não é só uma figura de linguagem, não. Ela aponta para uma necessidade real, profunda, de ter lugares que finalmente reconheçam e validem o que elas vivem. E olha, isso fica ainda mais nítido quando a gente olha para as instituições predominantemente brancas. Nesses lugares, as mulheres negras enfrentam um tipo de estresse muito particular. Coisas como microagressões que misturam racismo e machismo e aquela sensação constante de não pertencer de verdade. São desafios que as estruturas de apoio que já existem por aí simplesmente não dão conta. E tem um fenômeno que ilustra isso de um jeito impressionante. É o chamado pet to threat, ou de mascote à ameaça. Funciona assim. No começo, num ambiente acadêmico, uma mulher negra pode ser vista como uma novidade, quase um mascote. Mas a partir do momento em que ela começa a ter sucesso, a se destacar, aí a coisa muda. Ela passa a ser vista com hostilidade, como uma ameaça. O resultado? Ela é silenciada, tratada como um token e a invisibilidade só aumenta. Mas, claro, essa história não é só sobre desafios, é também sobre uma resistência poderosa. Essa luta contra a invisibilidade não começou ontem. Vamos dar uma olhada em como mulheres negras pioneiras na psicologia vêm enfrentando tudo isso há muito, muito tempo. Olha só essa linha do tempo, que incrível! Começa lá em 1933 com Inez B. Prosser, a primeira mulher negra a conseguir um doutorado em psicologia. Passa por 1954 com o famoso estudo das bonecas de Mamie Phipps Clark, que foi fundamental para acabar com a segregação nas escolas americanas. Chega em 68 quando mulheres negras ajudaram a fundar a Associação de Psicólogos Negros. E mais recentemente, em 2018, Jessica Henderson Daniel se tornou a primeira presidente negra da Associação Americana de Psicologia. É um histórico de liderança e impacto gigantesco. Só que essa resistência não foi só na prática, né? Ela também foi no campo das ideias, da teoria. Então a pergunta é: que ferramentas intelectuais, que estruturas de cura essas mulheres criaram para conseguir analisar as próprias experiências e, a partir daí, construir soluções? A grande base para tudo isso é o que se chama de pensamento feminista negro. E isso não é só uma teoria, viu? É mais que isso, é uma forma de enxergar o mundo. Uma estrutura que coloca a perspectiva das mulheres negras no centro de tudo para analisar não só a opressão, mas também a resistência, o ativismo e o empoderamento. E os pilares desse pensamento são muito reveladores. Ele parte da ideia de que os sistemas de opressão estão todos conectados. Ele valoriza o ponto de vista das mulheres negras como um lugar de saber. Considera o conhecimento do dia a dia algo super valioso. Ajuda a decifrar as imagens que a mídia cria e, o mais importante, exige ação, uma prática voltada para a justiça social. E a partir daí, outras teorias importantes vêm para somar. A teoria Pevest, por exemplo, estuda como o ambiente, os riscos e os fatores de proteção vão moldando a identidade de uma pessoa. Já a psicologia ótima, ela foca mais no autoconhecimento, na comunidade e na restauração espiritual, como caminhos para a cura. Todas essas ideias juntas ajudam a construir o conceito dos espaços sagrados. E isso nos leva a um ponto-chave. Afinal, o que é exatamente um espaço sagrado? E qual a diferença dele para outros tipos de ambiente que a gente conhece? Essa tabela aqui deixa tudo muito, muito claro. Vamos ver. Um espaço hostil, bom, não tem segurança nem empoderamento. Já um espaço seguro, ele oferece isso, mas talvez pare por aí. Agora, o espaço sagrado, ele é diferente. Ele não só é seguro e empoderador, mas ele é ativamente voltado para a cura.
Ele é protetor e é culturalmente específico. A palavra-chave aqui é cura ativa. Esse é o grande pulo do gato. A escritora Bell Hooks tem uma citação que, nossa, captura a alma disso. Ela fala sobre o home place, o lugar-lar. Ela diz que era lá dentro, nesse lugar, quase sempre criado e mantido por mulheres negras, que existia a oportunidade de crescer, se desenvolver, de nutrir o espírito. É exatamente sobre isso, sobre construir um refúgio para se afirmar e se curar. Então, com tudo isso em mente, a gente pode definir um espaço sagrado de uma forma bem sólida. É um ambiente que afirma e protege, que é criado e liderado por pessoas que compartilham as mesmas identidades. Um refúgio para a cura, para o crescimento e, fundamentalmente, para a autodeterminação do grupo. Não é só um lugar para estar seguro, sabe? É um lugar para se tornar quem se é por inteiro. Legal, a teoria é essa, mas e na prática, como isso funciona de verdade? Vamos ver um exemplo de como esse conceito foi transformado numa aplicação clínica, real. E aí que entra o Círculo Sagrado de Cura. Pensa num modelo de terapia em grupo de 10 semanas, com o currículo todo estruturado. Ele foi desenhado especialmente para mulheres negras em instituições predominantemente brancas. E os pontos mais importantes são: é liderado por mulheres negras e é totalmente baseado nos estudos e nas teorias de mulheres negras. E um detalhe importante, cada grupo tem de 8 a 12 mulheres. Isso cria um ambiente mais íntimo, de muita confiança, que é essencial para esse tipo de trabalho profundo acontecer. A estrutura desse trabalho todo segue um modelo de desenvolvimento de identidade chamado Otaíde. Ele basicamente mapeia uma jornada de autoconsciência. O Círculo Sagrado de Cura foca nas fases mais avançadas dessa jornada. Ele ajuda as participantes a saírem da fase de imersão, que é esse mergulho na própria cultura, passarem pela internalização de um senso de valor, até chegarem na transformação, que é uma nova forma, muito mais empoderada, de ver o mundo. Bom, isso tudo nos leva à parte final da nossa conversa. E agora? O que todo esse trabalho significa e qual é o caminho a seguir? E aqui tem um ponto que é super importante, uma distinção muito sutil. O material de origem não faz um chamado à ação, mas sim um chamado à atenção. O que isso quer dizer? Que o primeiro passo não é sair fazendo coisas, mas sim enxergar. É sobre aumentar a visibilidade e o uso prático do conhecimento produzido por mulheres negras, reconhecendo o valor imenso que ele tem. E o que significa esse chamado à atenção na prática? Bom, inclui algumas coisas bem concretas. Primeiro, criar, proteger e, claro, financiar esses espaços sagrados. Segundo, reconhecer de verdade o legado das mulheres negras na psicologia. Terceiro, citar e usar o trabalho acadêmico delas nas pesquisas e na prática clínica. E quarto, reconhecer as contribuições delas de forma sistêmica, com prêmios, com destaque. É sobre dar o devido crédito. E olha, a responsabilidade aqui não é só dos psicólogos. Esse movimento todo precisa de investimento de todo mundo. Administradores, professores, funcionários, em todos os níveis. É uma mudança que precisa acontecer no sistema educacional como um todo, para que o apoio seja real e duradouro. E para fechar, vamos voltar à pergunta do início, mas com uma nova perspectiva. A gente começou perguntando onde as mulheres negras vão para se curar. Mas talvez a pergunta mais poderosa seja: se elas tivessem a oportunidade de participar de espaços sagrados, como as mulheres negras poderiam não apenas sobreviver, mas prosperar? O potencial imenso que existe nessa pergunta, esse é o verdadeiro legado desse trabalho.